Olá, muito boa tarde. Hoje, sexta-feira, dia 12 de fevereiro de 2021. Sexta-feira de carnaval, que não é carnaval, mas é feriado e não vai ter carnaval, enfim, seja lá o que for, sexta-feira em que começam a pingar os rendimentos, né? A maioria dos fundos imobiliários pagando. Eu já recebi boa parte dos meus, dia que o investidor de fundo imobiliário gosta, né? Quando vê entrar lá na conta corrente os rendimentos dos fundos que investe. Seja muito bem-vindo a mais um FIIs em Exame. Vamos aproveitar a oportunidade para bater papo com o gestor, o que é sempre uma grande chance da gente entender melhor como funciona a cabeça, a leitura de mercado daquele profissional que toca o dia a dia dos investimentos que a gente faz. E a gente vai falar sobre fundos de fundos, o que implica falar sobre o mercado como um todo, porque na mão do gestor de um fundo de fundos tem todas as oportunidades, né? Investir em papel, investir em fundo de tijolo, até algo que gera polêmica, e eu particularmente não vejo problema nenhum, fundo de fundo que compra cotas de outros fundos de fundos. Vamos perguntar isso para o gestor. A gente vai conversar daqui a pouco com o Lucas Simon, que é o gestor do CAFOF, do Kinea Fundos de Fundos. Tem um nome fofinho esse fundo imobiliário, né? É o CAFOF. Daqui a pouco a gente bate um papo com ele e tenho certeza que essa conversa vai muito além da gestão do fundo em si. A gente vai falar de mercado e ver uma visão muito interessante de um profissional. Deixa eu aproveitar nessa abertura para responder algumas dúvidas que chegaram, passar uns recados para a gente poder conversar com o Lucas. Vamos ver? Foram poucas dúvidas essa semana. Olha essa interessante do Erlon, que é sobre outro mercado, né? O mercado de ETF, que é uma sigla em inglês, mas eu prefiro facilitar e falar ETF. Então ele perguntou, um ETF de renda fixa é vantajoso? Erlon, sim. O que eu quero dizer? Assim, como todo investimento, toda classe de ativo, ele vai ter uma função no seu portfólio. Os ETFs de renda fixa que estão disponíveis no mercado, eles têm todas uma mesma característica no sentido de que eles têm, ou eles são puramente pré-fixados, ou eles replicam o índice de Tesouro IPCA, que tem uma parte importante pré-fixada dessa remuneração. O que significa dizer que não é aquela renda fixa da reserva de emergência, por exemplo, que a gente falou na semana passada. Não é o pós-fixado que tem um comportamento tranquilinho. O pré-fixado, ele oscila bastante, ele tem um risco de mercado lá embutido, né? Qual é a grande serventia de um ETF de renda fixa que replica uma carteira de títulos públicos que você encontra boa parte deles no Tesouro Direto? Eu vejo como a principal vantagem para o investidor alocar no ETF de renda fixa aquele dinheiro que ele não pretende levar até o vencimento. Né? Se eu, por exemplo, para minha aposentadoria, compro o Tesouro IPCA 2045. Todo mês eu compro um pouquinho. Para a minha aposentadoria, eu não deveria ancorar esse objetivo num ETF de renda fixa. Por quê? Porque ele não vence. O Tesouro IPCA 2045, no dia do vencimento, tanto faz o que aconteceu com a taxa de juros até lá, se a inflação foi muito, se a inflação foi pouca, ele vence, eu vou receber toda a inflação do período e mais o juro contratado a cada aporte que eu faço. O ETF não, ele não vai vencer. Então, vai que a economia degringola, a taxa de juros sobe muito, em 2045 eu vejo o meu patrimônio diminuir justamente quando eu precisava resgatar. Então, para esse objetivo não é bom. Agora, para resgatar antecipadamente, aí ele já funciona bem. E nem todo o dinheiro que eu invisto no Tesouro IPCA 2045 é pensando na minha aposentadoria. Então eu posso continuar com esses aportes e com outro dinheiro, um outro objetivo de médio prazo, por exemplo, optar por um ETF de renda fixa. A grande vantagem desse produto está na parte da tributação, quando se compara com outros títulos de renda fixa. Por quê? Ele não tem IOF, ele não tem come-cotas, e o imposto de renda é de 15% em qualquer período. Na renda fixa tradicional, você sabe que é aquela tabela que começa com 22,5% e só chega em 15% se você carregar o seu investimento por mais de 2 anos. O ETF de renda fixa, ele já sai com 15% e tanto faz, você pode comprar hoje e vender amanhã, que você vai pagar 15% de imposto de renda sem pagar IOF e se não for o caso, se eu for carregar por mais tempo, também não vai ter come-cotas. Então tem vantagens tributárias muito interessantes, o que faz com que não apenas essa diversificação de portfólio vá falar a favor de ter ETF na sua carteira, mas também um pouco do planejamento fiscal, ele vai te ajudar muito com isso.
Tá? Procure se informar mais. Aqui no programa a gente fala de fundos imobiliários, né? Mas falar de finanças é um prazer como um todo e eu faço questão de te ajudar com a resposta. Obrigado, viu? A próxima foi do Valmor Piana. Como investir e qual a rentabilidade no último ano? O Valmor, é o seguinte, como investir é simples porque os fundos imobiliários são negociados em bolsa, então basta você ter conta numa corretora de valores. Seja do banco onde você tem conta, seja uma corretora independente, e aí até pelo seu celular você vai conseguir comprar e vender as cotas. Todas elas têm um código de negociação, todo fundo tem um código de negociação, e aí você compra e vende cotas como se estivesse comprando ações do Banco do Brasil, da Petrobras, é muito simples fazer isso. Qual foi a rentabilidade no ano passado? Se a gente falar da média do mercado, que é representada pelo IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários, no ano passado foi negativo em 10%. Agora isso é uma média, é evidente que tem fundos que deram mais do que isso e estiveram no campo positivo, fundos que estiveram abaixo disso. É um universo de mais de 300 fundos negociados em bolsa e você vai escolher alguns deles para formar o seu portfólio. Então é legal olhar para a média, ajuda a olhar, mas ela não conta toda a história. Outra coisa importante é que um ano também não conta toda a história. Então, pode passar mais um slide, por favor, Flávio. Vou te convidar para assistir o Fiz em Exame da semana passada, quando a gente recebeu o Felipe Vaz, lá da Santander Corretora, e ele apresentou um estudo sobre os últimos 10 anos dos fundos imobiliários e comparou com ações, com renda fixa, com fundos imobiliários internacionais, um baita de um estudo interessante que vai te dar uma perspectiva muito melhor do que é essa classe de investimentos. Então já está convidado a assistir o da semana passada, mas principalmente o da semana que vem, e da outra semana e da outra semana. Acompanhe sempre o Fiz em Exame, que certamente você vai passar a entender bem como funciona esse mercado de fundo imobiliário. Obrigado pela pergunta e pelo interesse. E eu vou aproveitar para falar aqui do curso Construindo Renda com Fundos Imobiliários. Serve para você que quer saber como investir, como dar os primeiros passos no mercado de fundo imobiliário, serve para você que já investe, que já tem uma carteira e quer aprofundar melhor o conhecimento, o entendimento sobre esse mercado. O curso é para todo mundo, ele já tem o que eu chamo de conteúdo essencial, mais de 15 horas gravadas, e a cada trimestre a gente vai trazer mais atualizações. Essa semana mesmo estava aqui gravando as próximas aulas que a gente vai subir em março. Não? Primeiro ele foi lançado em dezembro, em março tem que entregar as primeiras novas aulas, a nova temporada. Então, para você que quer entender, não sabe nada de fundo imobiliário, ou já sabe, já investe e quer aprofundar, Construindo Renda com Fundos Imobiliários, te convido a conhecer e tenho certeza que você vai gostar. É isso, vamos lá bater um papo com... Tem mais pergunta aí, não? Não, né? Então vamos aproveitar e bater um papo com o Lucas. Tá aí? Boa tarde. Boa tarde. Agora tô te vendo. Tudo bem, Lucas? Tudo certo com você, Arthur? Tudo tranquilo. Você vê que legal, né? Tem o investidor que acompanha, vai desde aquele que é cotista do fundo, que sabe todos os detalhes e tal, até aquele que está começando, ainda sequer investe em fundo imobiliário, né? Por isso que é importante ter a sua disponibilidade, a sua participação, porque é uma chance muito grande, muito boa para o investidor olhar no olho do gestor e entender melhor como funciona esse mercado. Obrigado mesmo. A gente queria agradecer a Kinea também pela disponibilidade de poder explicar um pouquinho mais do fundo, nossa cabeça, um pouco a nossa cabeça como gestor, né, do CAFOF 11. Então fala um pouco de você como gestor. Qual que é a sua experiência no mercado? Como que você chega para fazer gestão de um fundo de fundo? É diferente de fazer gestão de um fundo de tijolo, por exemplo, que também tem na Kinea, de um fundo de papel, um fundo de CRI? Como que você se encaixou nessa equipe de gestão na Kinea? Perfeito. Bom, eu comecei estagiando no JSR 11, que é um grande conhecido aí do pessoal lá nos idos de 2011. Verdade. Então eu comecei cedo, vamos chamar, nesse mercado de fundos imobiliários. Ainda era muito incipiente, né? Lembro bem, a liquidez diária era algo como 20 milhões naquele momento, hoje é mais de 200. Então comecei na equipe lá junto com o Martin Faz, né, que é o ex-gestor do JSR 11. Fiz meu estágio, fui efetivado lá e fiquei 4 anos ajudando principalmente a escolher cotas de fundos imobiliários, né, nessa área de seleção de outras cotas de fundos imobiliários.
Depois disso, eu acabei mudando um pouco minha trajetória, fui trabalhar em incorporadora, foi um sonho sempre trabalhar um pouco no mercado real, numa empresa mesmo um pouco mais no dia a dia. Então, fui para novos negócios, essa parte de compras de terrenos e outras coisas. E no final do dia, foi uma grande crise, né, imobiliária, vamos lembrar, isso é mais ou menos 2015, fiquei mais ou menos 2 anos e meio na incorporadora, mas era um momento muito difícil, né, para a incorporação, então foi um desafio muito grande esse período. E aí lá em 2016, eu vim para a Kinea para montar esta área, né, a área que aloca em cotas de fundos imobiliários. A gente começou com carteiras administradas dos clientes do Private do Itaú. Então o CAFOF ele é relativamente novo, né? Ele é de outubro de 2018, mas a minha entrada na empresa se iniciou no finalzinho de 2016. Então já faz um pouquinho mais de tempo. Eu acho que a ideia foi essa, era ter uma área que faz alocações em cotas de outros fundos e não só CRI, né, e tijolo, como você mencionou. Eu acho que a diferença entre ter um FOF é que tem uma parte um pouco financeira e de mercado que difere um pouco dos outros fundos, né? Mas essa expertise da Kinea, ela agrega muito, né? Não dá para ignorar toda a informação de mercado que a gente tem, tanto de CRIs, né, lá com o Flávio Canho, que inclusive veio semana passada falar com você, né, de mais aí de 9 bilhões de reais, né, em fundos de CRI, ou seja, uma área gigantesca, que começou também lá atrás, e além do Kinea Renda, né, que é o maior fundo ainda de tijolo da Bolsa. Então, eu diria que a gente faz um pouco do que eles fazem, só que em vez de comprar diretamente o imóvel ou o CRI, a gente vai comprar um fundo de CRI ou um fundo de imóveis, né? Mas a análise ela acaba sendo parecida até. Olhar o portfólio, pegar todos os inquilinos, qual que é o aluguel praticado, né? Tentar pelas nossas informações proprietárias e de mercado, ver aquele aluguel está acima, abaixo, e no CRIs é fazer uma análise também um pouco do gestor, óbvio, né? Tem a gestão discricionária, como é que é a casa, como é que ela pensa, e também um pouco do portfólio hoje, né, de CRIs. Qual que é o segmento que está exposto, se a gente vê talvez um devedor ali que chama um pouco mais atenção. Mas é uma sinergia muito grande, Arthur. Ter todo esse suporte da Kinea por trás ajuda muito. E cabe tudo no CAFOF. O regulamento permite que você invista em qualquer fundo imobiliário listado, inclusive os da própria Kinea, assim. Não, isso não. Infelizmente, a gente ainda não aprovou o conflito de interesses, Arthur. A gente deve fazer isso esse ano, já estamos com um projeto de conseguir aprovar o conflito, até porque a Kinea é muito grande no mercado, então não poder investir, principalmente nos fundos de CRI da Kinea, nós entendemos que é um prejuízo para a gestão. A ideia não é lotar de Kinea, óbvio, né? Esse aqui é um veículo independente, a gente tem que analisar o mercado como um todo, mas deixar de comprar Kinea a gente entende prejudicial, até porque boa parte do índice, né, Kinea, acho que em torno de 17%, se você somar todos os fundos. E essa questão que eu falei na abertura, que é uma polêmica, muitas vezes me perguntam sobre isso, o FOF comprou cotas de outro FOF na Bolsa e tal. Você pode fazer isso? E o que você pensa a respeito disso? Eu já falei, vou repetir, eu acho natural. Quando eu invisto num FOF, eu quero que o gestor encontre boas oportunidades no mercado para mim. Se vai ser em outro FOF, um fundo de papel, um fundo de tijolo, tanto faz, né? Então, nada impede, tá, Arthur, nosso regulamento, e conceitualmente, se você tiver um deságio grande no outro FOF e gostar da carteira e da cabeça do gestor, eu não vejo como um grande impeditivo, tá? Ainda mais os FOFs que vão ficando muito grandes, né? Acho que o CAFOF ainda está num tamanho que a gente é muito ágil na troca de posições e a gente quer crescer o fundo para manter essa agilidade. Então, a gente quer crescer organicamente. O mercado de fundos imobiliários crescendo, a gente quer trazer mais dinheiro proporcionalmente para não ficar com um transatlântico gigantesco, vamos chamar aqui, que tem que fazer ou entrar em muitas ofertas grandes ou acaba perdendo um pouco da agilidade, né? Mas a gente não vê problema, a gente não o fez até o momento, tá? Mas conceitualmente não vejo grandes problemas se fizer sentido para o gestor. Você falou um ponto interessante, o fundo ainda é pequeno, ainda mais comparando com os outros fundos da Kinea, né? Mas o mercado também não é tão grande e tão líquido assim. Existe um limite para o tamanho de um FOF? Assim, fica difícil tocar um fundo de fundos num mercado que não tem tanta liquidez? Fora a competição, vamos chamar assim, com tantos outros FOFs que já tem no mercado, né?
algum tempo atrás, há anos atrás, a gente estava meio próximo aí em histórico. Eu comecei a olhar para fundo imobiliário em 2010, já tinha fundos de fundos, e eu falava, olha, para mim tem mais fundo de fundo do que mercado de fundo imobiliário, né? De lá para cá a coisa mudou bastante, o mercado cresceu, mas também cresceu o número e o tamanho dos fundos de fundos, né? Tem uma dificuldade aí de operar num mercado com pouca liquidez e muitos outros fundos de fundos? Olha, no momento não, a gente vê, na verdade, uma volta da liquidez, né? Acho que no meio da crise e pandemia teve um decréscimo muito grande da liquidez. Eu lembro dias de 120 milhões, 125 milhões do IFIX, e hoje já batendo acima de 200 milhões. Então, acho que a liquidez deve ser crescente ao longo do tempo, porque novas captações, novos fundos, eu acho que isso oxigena muito o mercado. Em relação à competição com os outros fundos, o que nós temos visto é, à medida que o FOF vai crescendo, ele começa a talvez ter estruturas diferenciadas. Isso a gente já faz hoje, tá, Arthur? O que seria isso? Seria entrar talvez nas 476. Então tem um universo, além das ofertas de varejo, vamos chamar aqui, que diversos gestores novos, ou que estão começando agora, ou até gestores tradicionais, só que não de fundos imobiliários, né, talvez um private equity, ou até uma empresa listada em bolsa, uma administradora de imóveis, que queira fazer um fundo imobiliário. Então essas 476, essas ofertas restritas, eu acho que elas agregam muito e dão volume de investimento, né? A gente tem visto muito isso. Ano passado, a gente avaliou diversas ofertas dessa característica e esse ano já tivemos várias conversas dessa modalidade. Então, talvez é um produto que não está aí na prateleira do investidor, vai da média do investidor e o pessoal não vê, mas que é investível, né? Ou seja, é possível investir, o FOF conseguir investir bem. Um exemplo, ano passado, por exemplo, um fundo de escritórios que foi estruturado por uma gestora de um FOF, e a gente colocou um pouquinho, a gente fez um pouco do investimento, um escritório muito bem localizado. Então, à medida que os FOFs vão crescendo, eles basicamente têm musculatura para comprar ativos indiretamente, né, nesses club deals que eu mencionei. E como que é a relação com os outros gestores, Lucas? Porque a gestão é algo importantíssimo, né? Às vezes você avalia um fundo imobiliário que te parece barato porque tem um bom ativo e que, por exemplo, tem alguma vacância que parece que dá para melhorar, ou coisa assim, mas você entende uma tese de que dá para melhorar, mas você não tem a gestão direta do fundo que você vai investir. E como que se dá o relacionamento com os gestores? Acaba tendo um pouco de ativismo aí também, de ligar, cobrar o gestor do fundo investido? Perfeito, eu ia citar exatamente isso. A palavra é o ativismo, né, que você até antecipou. Sim, isso acontece. Eu acho que há fundos menores, monativos, que a gente tendo uma posição maior, é óbvio, a gente vai ficar mais preocupado, então vai ficar mais em cima, vai discutir, vai cobrar um pouco. Isso efetivamente acontece, mas é uma coisa muito saudável, né? É uma troca de informações, é falar com o gestor, entender que são as expectativas para o ativo, mas eu imagino que o ativismo ele vem crescendo, né? A gente tem visto aí diversos movimentos de investidores institucionais chamando a Assembleia para mudar alguma coisa e tendo um ativismo de verdade. Então, sim, eu acredito que sim, mas nós consideramos muito o gestor que está por trás, o administrador que está por trás do fundo antes de investir. Né? Qual que é a cabeça dele? Às vezes, talvez um ativo mal gerenciado vale menos, né, do que ele valeria na mão de outro administrador. Então, tem que tomar um pouco de cuidado nisso, sim, dizendo um bom gestor e avaliando isso. Quem tem experiência imobiliária, né, ele tem uma área imobiliária, tem mão de obra para fazer o trabalho, né? Acho que isso é importante avaliar na hora de olhar os fundos. E aí, de repente, um gestor que não te parece o melhor, você faria uma alocação menor do que gostaria de fazer ou evita alocar por causa da gestão? Chega a evitar um fundo por causa da gestão? Olha, evitar acho que é mais difícil, mas talvez no nosso valuation vai ter uma certa penalização. Talvez eu fale, o aluguel aqui justo é 110 o metro, talvez eu vá colocar um pouco mais abaixo, que eu acho que não vai conseguir extrair o valor daquele ativo, tá? Mas isso é raro, Arthur, é só acho que é uma conversa interessante. Acho que o ativismo é mais interessante aqui, dessa troca de informações e até para assembleias, né? É convocada uma assembleia de um assunto importante, o gestor do fundo, o administrador, sempre entra em contato com a gente, sabe que a gente tem posição, então a gente marca uma reunião, ele vai explicar após a convocação, olha, a ideia é essa, a gente acha que agrega para o fundo, por isso, e a gente pode tomar a nossa decisão
com mais calma. E até se a gente achar que não faz sentido, talvez a gente pode orientar, olha, será que não muda essa pauta e reconvoca, talvez agregaria mais? E tem essa troca de informações que eu acho que é muito saudável. E falando de estratégia do fundo, a gente sabe que uma parte muitas vezes relevante da distribuição de rendimento de um FOF é o giro de carteira. Como que funciona isso na sua estratégia à frente do CAFOF? Assim, você tem planejado uma parte que é para carregar e uma parte que é para girar a carteira? Como que funciona a distribuição? Perfeito. No nosso relatório gerencial, a gente distribui bem essas duas classes, vamos chamar, né? Tem uma pizza que a gente fala de alocação, que seriam as classes táticas, né? Então, alocação tática e alocação imobiliária. Hoje está em torno de 30% alocação tática e 70% imobiliária. A imobiliária era como se a gente estivesse comprando os ativos indiretamente, Arthur. A gente vai fazer essa avaliação que eu te mencionei, do que está por trás do fundo e quais são os ativos, que é a maioria do FOF e deve continuar assim, tá? É um pouco do nosso DNA, a gente gosta de pensar que está comprando ativos embaixo do FOF. 30% hoje é essa posição um pouco mais tática, que é mais de giro. Nós não temos um prazo para girar essa posição, mas nós temos alvos pré-definidos, e às vezes são ativos que no curto prazo nós entendemos proveitosos o investimento, mas talvez no médio, principalmente longo prazo, são ativos que a gente não gostaria de carregar, né? Seria algo mais tático, ou por uma ideia de compressão de juros, ou uma compressão de dividend yield, ou um ativo que vai distribuir mais dividendos, por exemplo, que a gente sabe que talvez tenha uma curva de ou vacância diminuindo, ou algo que gerasse um aumento de dividendo que potencialmente gere um aumento de cota, e aí a gente giraria essa posição para fazer o ganho. Acho que é importante o ganho, mas tem um efeito meio perverso, que as pessoas não olham muito o que acontece. Se você não capta um FOF, vamos imaginar que você fica com ele de lado, não faz mais captações. E você faz uma boa gestão e fica girando e gerando ganhos um atrás do outro, é uma gestão excelente. Nós temos a regra do 95%, né, de distribuição do ganho, o fundo imobiliário. Então, em termos práticos, se você ficar girando a sua carteira e não captar mais, você cada vez menos tem dinheiro para reinvestir. E se o mercado não cai, vamos chamar assim, o mercado que fica de lado ou sempre crescente em preço, você cada vez mais tem menos aluguel recorrente. Então, a gente tem um pouco de medo de ficar girando muito e só distribuindo ganho e não ter um dividendo recorrente crescente. Porque no final do dia, a nossa ideia é essa, o dividendo ser acrescido do ganho de capital, mas no médio e longo prazo, a gente comprar fundos e fazer a gestão para que o aluguel recorrente do FOF continue aumentando. A gente fala isso bastante no nosso relatório, inclusive está bem diferenciado o que é aluguel recorrente, o que não é. Então, acho que isso é importante porque vai chegar algum momento de vacas magras, como foi 2014 a 2017, que se você não tivesse um aluguel recorrente interessante, os dividendos dos FOFs que giravam muito caíram muito. Você sabe muito melhor que a gente, tem as estatísticas aí. A gente quer ter um equilíbrio saudável, tá? Não um giro excessivo e também não ficar estacionado nas posições. A gente tem as métricas definidas. Então, se um papel chegar no meu preço-alvo do book imobiliário, eu vou vender ele. Mas é algo que demora um pouco mais, né? É algo que é um pouco... Fundo imobiliário é um negócio ações, né? Acho que não é todo dia que você monta um book e sai dele. Você tem que ter um norte, você tem que ter uma ideia para o médio prazo, vamos chamar. O Danilo está por aí, Fábio. Ele queria fazer uma pergunta também para o Lucas sobre a alocação da carteira. Não sei se ele ainda está... Olha ele aí. Fala, Danilão. Está desatando os nós aí da sua vida? Eu vejo muitos nós na sua vida, viu, Danilo? Eu espero que você desate seus nós aí. Está acompanhando aí? Você queria fazer uma pergunta para o Lucas também, né? Isso, estou acompanhando aqui a entrevista. Obrigado pela participação aí no Fiz Exame, Lucas. Queria entrar um pouquinho mais dentro do fundo. Vocês estão falando já de estratégia, já peguei aí, foi muito bem citado aí o gancho, né? Fazer o gancho aqui sobre a estratégia-alvo do fundo. Eu vejo aqui que vocês têm 25% em shoppings e varejo e apenas 10% em CRI. Aí eu queria que você falasse um pouco especificamente dessa estratégia, porque o setor shoppings enfrenta grandes desafios, né, durante o ano passado e esse ano ainda, e por que só apenas 10% em CRIs? Perfeito. Começar falando um pouco de shoppings, né? O porquê da gente ter um pouco mais da posição em shoppings.
Tudo, acho que remete ao início de 2020, né? Nós entramos o ano de 2020 com uma posição relativamente grande em shoppings e acreditando muito no setor para o ano. Né? Se você olhar até fevereiro, os números de varejo eram espetaculares. Né? Fato que veio a pandemia, tentamos reduzir risco, ou seja, vendendo cotas de fundo imobiliário rapidamente, mas de fato que o mercado caiu muito rápido e muito, né? Foi tudo muito rápido. Então a gente parou o que a gente estava fazendo, vendendo fundo de shopping, tentou analisar o que poderia acontecer. Lá de março a mais ou menos junho, a precificação de fundos de shopping ela estava muito depreciada. Né? A gente via, mesmo um cenário de Covid, que não seria proveitoso vender com prejuízo os shoppings naquele nível de preço. Né? Então foi decidido que a gente esperaria um pouco, à medida que foi reabrindo, né, os shoppings e o operacional veio voltando devagar, foi lá para os idos de junho, julho, a gente conseguiu ter mais o feeling, ter os números do que poderia ser. E para imaginar o impacto possível nos shoppings, a gente olhou para a última crise, né? Crise lá para os idos de 2014, 15, 2015 principalmente, 15, 16, 14, 15, 16, esse triênio que foi muito ruim para shoppings. A gente pegou todas as empresas listadas, né, administradoras de shoppings, e foi lá esmiuçar os números das crises, porque fundo imobiliário de shopping lá em 2014 eram poucos. A gente teve um boom depois dos fundos imobiliários, então não daria muito base para a gente analisar. Então, olhando os números, qual foi a conclusão que a gente chegou? Né? Que nesses 3 anos de crise, óbvio, é uma crise diferente, mas ainda assim uma crise, economia muito fragilizada e muito problemática nesses anos, nós percebemos que a queda de resultado líquido dos shoppings nesse período foi de mais ou menos 17%, 15% a 17% abaixo da inflação. Com esse número em mãos, a gente começou a estimar cenários para os shoppings durante Covid e pós-Covid. Tá? E usando este mesmo dado, basicamente a gente pegou essa queda de resultados dos shoppings e colocou como um meteoro em um ano só. Então, a queda de 3 anos da última crise do varejo de shoppings, a gente colocou em um ano só e também estimou uma reabertura gradual dos shoppings em funcionamento. Né? Então, primeiro mês 20%, a gente fez um modelo de escadinha de reabertura que foi muito parecido com o que aconteceu na prática, né? Horários aumentando, então começa com menos horários e uma restrição de pessoas, e isso vai afrouxando ao longo do tempo, à medida que a gente viu que lá fora foi um movimento meio parecido. Então, o fato que a gente olhou para a precificação e não fazia sentido vender. Nós fizemos uma captação em julho, né? Fez uma captação de julho aí que durou quase 6 meses, e o dinheiro novo que entrou, a gente não aumentou a exposição a shopping. Então, a gente não vendeu, mas a gente diluiu com dinheiro novo essa posição. Fato é que os shoppings, se você olhar pós grande queda do IFIX, ali a partir de abril mais ou menos, foi um dos segmentos que mais valorizou. Então, a nossa decisão de segurar as posições foi muito acertada, né? Dado que a queda já havia corrido e muito rápido, essa volta foi muito rápida. A gente vendeu algumas posições pontuais no final do ano passado, como a gente mencionou nos relatórios, mas em linhas gerais a gente não acha que o preço de hoje está muito fora de um preço justo para os ativos. Né? A gente não está tão preocupado à medida que a vacinação ocorre. Acho que o pior momento já passou, que foram aqueles grandes fechamentos de 2020, né? Isso realmente é muito danoso. Em janeiro tivemos alguns fechamentos em São Paulo, mas isso já foi passageiro. Com a vacinação a gente espera a volta da abertura. Então o resumo a gente acha que o preço em linhas gerais está muito justo, né? Tem margem aí para os shoppings conseguirem desempenhar bem, e o segundo semestre deste ano pode surpreender. A gente tem falado com diversos gestores e é isso um pouco a ideia. Sobre CRIs, por que ter aí 1/3 de FIX, né? FIX é 30% de CRIs, a gente tem 10%. Primeiro ponto é não poder comprar Kinea. Acho que isso acaba impactando. A gente gosta muito do crédito, o crédito gosta muito da liquidez, são fundos que a gente gosta muito, infelizmente a gente não pode comprar. Então, acho que o nosso universo ele é um pouco menor. E segundo motivo é que a gente viu alternativas a investimentos em tijolo do nosso book imobiliário que a gente achou mais atrativo. Acho que CRIs é muito interessante, mas é um fundo mais de carrego, né, de renda recorrente. Não deveria ter grandes ganhos de capital, né? Os fundos de CRI não deveriam negociar com muito ágio do patrimonial, ou seja, ter grandes ganhos de capital. Então a gente decidiu investir em tijolo de qualidade no segundo semestre do ano passado, aumentar a posição no nosso book imobiliário. Então foi essa um pouco a ideia, principalmente escritórios,
né, a gente aumentou, se você olhar aí mês a mês nos relatórios, e logística também, né, a gente fez algumas alocações interessantes. A ideia foi essa, CRI é interessante, mas eu acho que curto prazo muito interessante, mas à medida que a inflação se adequar, né, que deve acontecer aí ao longo deste semestre, os fundos imobiliários de CRI vão voltar a pagar o equilíbrio ali, né, que pagavam antes. Então, acho que é interessante ter na carteira, mas não é algo que deveria gerar grandes ganhos. A gente prefere comprar tijolo num preço muito justo ou muito baixo, vamos chamar aqui, para pegar essa volta do mercado imobiliário. A gente acha que o ciclo imobiliário deve continuar e ao longo de 3, 4, 5 anos, eu imagino um escritório bem comprado via cotas de fundo imobiliário na cidade de São Paulo, regiões nobres. Não vou falar certeza, mas eu tenho grande convicção que vai gerar retornos muito acima do que um fundo de CRI nesse mesmo período. E o contrário, Lucas, tem algum segmento que você acha que é melhor pensar em vender e colocar, né, lucro para dentro do fundo, ou que você já tenha feito isso, né? Você falou do começo de 2020, no final de 2019 teve uma alta muito grande, generalizada em fundo imobiliário, mas talvez ainda mais concentrada no setor de logística, que depois em 2020 acabou também sendo um setor que se saiu bem no meio da crise. Tem algum setor que dá para vender, dá para pensar em realizar lucro e esperar um outro momento para entrar? Hoje, acho que a gente compara muito com 2019, né? Se olhar a métrica de ágio, né, de valor mercado versus patrimonial, tinha fundo aí de logística com 40, até um pouco mais. A média de logística, acho que é algo como 30% de ágio. Então, acho que era um mercado realmente muito aquecido demais, né? Hoje a gente não vê esse tipo de número, né? Então, logística voltou rápido, né? E se recuperou muito rápido e tem muitas emissões. A gente não vê preços absurdos, assim, algo como em linhas gerais, né, Arthur? Assim, seria, nossa, é algo para tomar cuidado e ter que vender agora. O que eu acho é fundo de CRI. Tem fundos de CRI indexados a IGPM, estão distribuindo os valores gigantescos, porque o IGPM momentaneamente está muito alto, né? Mas é algo que não vai se manter, não deveria se manter ao longo do ano nesses 20%, 25%. Então, talvez o fundo de CRI, que tem um ágio gigantesco hoje, no patrimonial, está traduzindo em números 20%, 25% de ágio, a gente não vê muito sentido manter na carteira, tá? A gente não tem, mas talvez é algo que passou um pouco aí do ponto de equilíbrio, né? Porque a gente sabe que isso é momentâneo. Mas em linhas gerais eu acho que é isso. A gente não vê o mercado caro, tá, Arthur? Como era 2019. 2019 tinha uma extrema dificuldade de comprar alguma coisa no mercado secundário. A gente basicamente alocou tudo em ofertas, né, que tinham preços bem atrativos, mas no secundário a gente mal operou em dezembro. A gente tinha acabado de fazer uma segunda emissão do CAFOF. Eu lembro muito bem, e a gente conseguiu alocar muito bem mais via emissões, não no mercado secundário. Sim. Acho que hoje o prêmio de risco de rendimento, né, o dividend yield dos fundos, ele tem bastante margem aí, em relação à precificação. Então eu não vejo absurdos, né, como era aquela época. A gente tem uma conta aí que o IFIX hoje paga 7% mais ou menos, o dividend yield médio aí. Naquela época era 5,75%. E hoje, shopping não está pagando nada. Então, se você ajustasse shopping, isso aí vai ficar mais do que 7%. Tem bastante gordura, na minha opinião, em níveis de preço hoje, mas óbvio, você tem aí, dentro do mesmo segmento, tem o cara que está com muito ágil, que está com menos ágil, vai ter esses extremos. Acho que é só olhar, ver se o fundo está muito fora dos pares de mercado, né? Isso é algo que eu diria até para a pessoa física fazer, você comparar os pares de mercado e ver se ele não está muito fora. Se ele está muito fora, você tem que entender por quê. Ele tem um portfólio realmente de extrema qualidade, acima dos outros, e está pagando menos, ok, justifica, né? O prêmio de risco ele é proporcional. Agora, se você, no seu entendimento, acha que é o mesmo tipo de portfólio, talvez alguém aí está fora, né? Alguém está fora, e talvez o mercado daqui a pouco perceba isso, ou porque o dividendo não vai crescer tanto, ou por algum motivo, né? E a possibilidade de operar vendido, assim, desde novembro do ano passado, na verdade, né? A B3 conseguiu colocar de pé o mercado de aluguel de cotas de fundo imobiliário. Ainda não é claro para mim se um fundo imobiliário pode fazer isso. Então, eu queria saber se, na interpretação da Quineia, vocês poderiam, e uma vez que o compliance fale, ok, Lucas, você tem essa oportunidade, você gostaria de operar vendido também? Perfeito. A CVM soltou, né, um ofício que ela, por enquanto, deixa autorizado os fundos imobiliários estarem nas duas pontas, né, tanto emprestando suas cotas como tomando emprestado.
Hoje, com o nosso administrador que é Intrag, a gente está ainda batendo juridicamente o entendimento, mas acho que emprestar as cotas que estão em propriedade do CAFOF me parece bem ok a interpretação do nosso administrador, não vejo problema nenhum. Tomar emprestado, que eu acho que é uma conversa um pouco mais avançada que a gente precisa fazer. Então, hoje a gente não tem essa resposta ainda do nosso administrador. Agora, se eu, Lucas, pudesse fazer, a gente tem pensado sim em fazer talvez pares, né, long and short, igual um pouco os fundos de ações fazem. Eu acho que é um jeito de agregar valor, gerar mais alfa, né, retorno extra em cima do IFIX. Mas ainda é tudo muito um esboço, tá, Arthur? A gente ainda está estudando muito. Tem um ponto importante que é a parte dos direitos de preferência. Sim. Isso ainda é operacionalmente muito complexo, né? Os contratos filhotes, para quem está com a cota emprestada, poder exercer, você perde uns dias do operacional, né? Por causa do calendário. Então, você tem alguns dias para exercer, alguns dias para vender o direito. Então, isso ainda é muito confuso operacionalmente. E nesse mercado é muito importante, né? O direito de preferência, eu diria ele é muito importante para o gestor de FOF. Acho que para o gestor normal também, mas para o gestor de FOF é importante porque nós temos um tamanho um pouco maior. Então, fazer alocações via oferta de fundo que você já é cotista e gosta é algo muito eficiente, né? E operacionalmente muito fácil, né? Você consegue alocar valores maiores. Então, esse é um ponto ainda de atenção que a gente vai ter que explorar. E o giro tático nas emissões também acontece, é importante? Às vezes vem uma emissão abaixo do valor de mercado, você pode vender suas cotas, exercer direito e tal. É uma estratégia também que acontece no dia a dia do FOF. Sim, com certeza. Eu diria que todos os FOFs fazem isso. Sim, é uma estratégia, porque a gente só pode distribuir dividendo à medida que a gente marca mercado. Né? Se você pensar uma pessoa física fazer isso, pode ser discutido. Né? Você pode discutir se vale, porque você está antecipando um ganho. Mas é diferente. No FOF, para eu distribuir para os meus investidores, eu preciso vender, eu preciso marcar, né? Marcar essa venda. Não é só falar, olha, vale isso, meu ganho é isso. Né? Você precisa gerar o financeiro. Então, acho que para o FOF é importante. Se ele acha que deveria marcar aquele ganho, né, naquele momento e distribuir para os investidores, é uma excelente maneira de fazer isso. Porque você vende, realiza esse ganho, distribui para o seu investidor e recompra o mesmo fundo, né, valores mais atrativos que você gosta. Então, é uma maneira interessante de fazer isso. Novos segmentos, Lucas. O ano passado, além do aluguel de cotas, acho que um dos destaques foram a chegada de mais fundos agro. Hoje já tem 3 fundos do segmento agro. Fundos de desenvolvimento, de renda residencial. Se não me engano, a gente já tem 2 fundos explorando residências para locação. E a gestão passiva, fundos de fundos com gestão passiva, seja o ETF propriamente dito, ou FOFs que tem no seu regulamento a gestão passiva. Está no seu radar? O que você acha desses novos segmentos? Não, legal, a gente está acompanhando muito de perto. Acho que o agro é uma novidade, né? Teve um fundo grande que fez captações. A gente tem um pouco de dificuldade do imobiliário, né? De avaliar imobiliário, como você falou, é um segmento novo, são estruturas diferentes. E no final do dia a gente vê muita estrutura de contratos atípicos, então acho que a parte do crédito acaba valendo muito nesse tipo de fundo. Né? Você tem uma expertise de poder avaliar quem que é o devedor que está lá e como ele pode se desempenhar. Mas a gente está acompanhando sim, mas ainda é um segmento pequeno, a gente está esperando um pouco ver como é que ele se porta, né? Como é que os contratos são feitos e as aquisições são feitas, mas eu tenho certeza que o Brasil tem um total potencial para essa classe ganhar relevância. Mas lembrando, a gente vê muito mais como um play de crédito do que imobiliário real estate. Né? Você não viu nenhum fundo de agro que ele compra terras para vender com lucro, por exemplo. Porque ele ficaria sem dividendo. Né? Talvez seria um fundo bom, tá? Mas é um fundo que não geraria dividendo recorrente. E aí eu acho que perde um pouco para o investidor de hoje, ou talvez para nós no FOF, que precisamos de um dividendo recorrente, essa categoria. Mas assim a gente está avaliando. Renda residencial, que é curioso, né? Nos Estados Unidos é o maior segmento, é o multifamily de renda residencial, é gigantesco nos Estados Unidos, nos REITs lá, e aqui a gente começa ainda a ver. Né? O mercado brasileiro é muito difícil, é muito segmentado, ele é um mosaico. Né? Se você for em São Paulo, nas melhores regiões, a propriedade dos prédios bem localizados ela é muito pulverizada, então ninguém consegue comprar em massa, né? Prédios residenciais bons. Então o que a gente está vendo hoje? É parceria com o incorporador. Né? Você já
compra o imóvel do zero ali, na incorporação, na concepção, e você vai contratar alguém para operar. Ou o fundo vai contratar um terceiro para operar aquela administração do imóvel, ou o próprio administrador / consultor tem já esse veículo. A gente gosta do segmento, só que a gente vê margens muito apertadas, Arthur. Assim, o dividend yield do final, a gente ainda precisa ver um pouco essa construção para renda e não comprar pronto, né? A gente acha que comprando pronto talvez não feche a conta hoje, né? No dividend yield de hoje, se você comparar com um fundo de logística bem gerido, fundo de escritório, acho que vai ficar uma discrepância que o investidor não vai ver essa qualidade, ele não vai querer ganhar 5% de residencial para renda hoje, eu acho, né? Acho que se você lançar um fundo hoje residencial para renda 5, não sei se sairia. Então a nossa dúvida é só essa. As margens são um pouco mais apertadas, né? Você tem que extrair muito aluguel do ativo e ele tem um custo maior também. Né? Residencial para renda, um galpão, por exemplo, você faz uma manutenção muito mais barata ao longo do tempo do que um prédio, né, que tem essa característica meio, não é hotel, mas tem short stay, tem long stay. Você vai ter que renovar todo o mobiliário depois de 10 anos, mais ou menos, que é o prazo que os flats fazem, e vai um dinheiro bom. Então pensa num fundo que tem todo um fluxo de caixa e vai ter que aportar, vai ter que fazer manutenção, e isso vai comendo o seu dividendo ao longo do tempo. Mas a gente está confiante que isso vai acontecer. Né? Demanda uma gestão muito especializada. Tem que ter uma margem muito boa. Você tem que operar muito bem para você extrair muito aluguel e saber, lá na linha de custos, operar bem. Mas a gente tem certeza que isso vai crescer. Assim, deveria crescer, não tem por que a gente não ter fundos assim. Só que é esse problema. Enquanto você incorpora o fundo, você não tem renda. Então o investidor que é um pouco impaciente fica nesse ovo a galinha, né? Quem vem primeiro? Assim, se não incorpora, não faz a renda, você não tem o fundo de renda de pé. Exato. Então fica nessa meio do caminho. Assim, acho que quando os fundos começarem a ficar grandes e já nessas safras de construções, uma atrás da outra, ele vai poder fazer um prédio no meio do caminho e aí não vai pesar no dividend yield dele. Então, essa ideia, os gestores eles têm isso na cabeça muito claro. E a gestão passiva, que não deixa de ser até uma concorrente do seu trabalho, né? Mas é um segmento também, é uma opção, não precisa ser algo que exclua a gestão ativa, né? Você investiria num fundo de gestão passiva como gestor de FOF ou não faz sentido? Acho que por enquanto não. A gente pensa muito nos derivativos que isso poderiam nos ajudar, né? Para fazer um hedge, fazer uma proteção da carteira, alguma coisa diferente. Assim, hoje, no momento, a gente não vê isso como necessidade, né? Mas o que a gente gostaria mesmo seria um futuro de FIIs. Acho que isso é muito importante para o desenvolvimento da indústria. Então, a gente poderia proteger nosso patrimônio e fazer outras travas que o mercado desenvolvido, vamos chamar aqui, mercado de ações, consegue fazer. Hoje a gente não tem veículo. Imagina lá uma situação em 2015, 2016, que um FOF poderia travar ali em parte, fazer um hedge da posição dele, vendo que ia piorar. Né? Acho que isso é muito interessante. Lá no Safra, nós nessa época fizemos o hedge da posição em CRI. Tá? Foi muito importante isso. A gente usou da instrução da CVM que possibilita derivativos para a proteção do patrimônio e a gente conseguia proteger porque era CRI. Mas você não tinha futuro de FIIs, né? E não tem até o momento. Então, acho que isso é muito importante, mas para o investidor que quer ter uma exposição em geral, é um veículo interessante. Né? Você não tem também futuro de FIIs, talvez é um concorrente desse ETF aí, vai. O investidor, talvez um mini contrato de FIIs, talvez ficaria no meio do caminho, só que sem o dividendo. Né? Então, talvez o cliente quer o dividendo do índice também. Então, vai ficar nessa discussão o que ele prefere. Né? Como fundo imobiliário, ele parece muita coisa, mas tem características únicas, né? A gente precisa observar como vai ser a indústria da gestão passiva, que é sucesso no mundo inteiro. Recebi aqui no começo do programa uma pergunta sobre fundos passivos de renda fixa, e que também tem muito espaço para crescer no Brasil. Mas o fundo imobiliário ele tem características únicas, acho que a gente tem que observar mesmo para ver como vai se encaixar isso no portfólio do investidor, né? Bom, a gente falou de novos segmentos e a resposta ela é muito recorrente no sentido de que ainda é muito pequeno, ainda é muito pouco. Se a gente olhar para algo que é gigante, BDRs, também é mais ou menos uma pergunta como a do aluguel de cotas. É possível, do ponto de vista de regulamentação, o FOF comprar BDRs e, se fosse, você olharia e colocaria uma parte da carteira em BDRs de REITs, principalmente, né? Falando dos fundos imobiliários americanos. Essa é uma discussão que eu acho que também vem tendo à tona, né?
o nosso regulamento ele é um pouco amplo, tá? Ele deixou bem aberto, inclusive a gente pode comprar CRIs direto. A gente seguiu a instrução, né? Tudo que a instrução da CVM nos deixa, a gente deixou no regulamento. B10, eu acho que até o momento não, acho que não seria um investimento que nós faríamos, tá? Possível para o CAFOF. A gente foca realmente no território nacional e todas as possibilidades que a gente tem aqui. Eu acho que REITs, eles são muito mais ações, como uma São Carlos, uma BR Properties, eu acho que eles têm uma dinâmica muito diferente, eu acho que não mesclaria muito bem com o nosso propósito aqui, né? Eu acho que teria que ser um outro veículo, talvez, que também colocasse ações do real estate brasileiro, eu acho que tem espaço, mas não sei se é um FOF. Eu acho que são expertises diferentes, inclusive é um mercado muito diferente, teria que ter realmente uma área especializada nisso, trazer alguém focado nessa parte de real estate e de REITs, para ter um book, né, direcional a isso. Então eu vejo muito mais, talvez um multimercado, uma estrutura de um fundo imobiliário diferente, colocando em REITs diretamente, mas não fundo imobiliário. Muito bom. A gente está quase no final, infelizmente. Queria te pedir para fazer, assim, digamos, um perfil do CAFOF. Em que sentido eu estou falando isso? São vários FOFs no mercado, vários. E o investidor, ele tem o dinheiro lá e ele tem que alocar. Então, o que seria o perfil do investidor do CAFOF, ou o que seria o perfil da gestão do CAFOF que o diferencia dos demais fundos? Não que faça dele melhor ou pior, mas o que diferencia, assim? O que eu deveria esperar? Mais giro, menos giro, mais longo prazo, entende? Qual que é a cara do CAFOF? Perfeito. Acho que você tem que considerar o nosso DNA muito forte imobiliário. Acho que é isso. Olhar o que nem a renda e falar o que o que nem a renda compra, que traz um pouco para o CAFOF, óbvio, não é igual. Então, nossa carteira a gente tende a ter mais qualidade, talvez dividend yields menores, só que com mais qualidade, porque a nossa aposta é esse médio e longo prazo do ciclo imobiliário, Arthur. É ter uma carteira que esse recorrente vá crescendo, que o aluguel suba acima da inflação e que as vacâncias fiquem controladas ou até muito baixas, né, próximo de zero. Então, o CAFOF ele é um fund of funds que vai analisar muito, com muito detalhe e com muito know-how, todo o fundo imobiliário olhando para o lado de qualidade imobiliária e também o fundo de CRI com qualidade de CRI. Então, pegar tanto na área do Flávio, né, toda a expertise de CRI e do que nem a renda, trazer isso para a nossa análise. Então, dificilmente a gente vai comprar um fundo que vai ter um grande problema estrutural, por exemplo. Aquele galpão tinha um problema no piso, o inquilino não gostou e saiu, né, que é um exemplo que até pode acontecer. Né, ou tem um problema muito sério de documentação, talvez, alguma coisa assim. Porque no final do dia, Arthur, os imóveis à venda, eles acabam chegando na Kinea também via Kinea Renda. Então, a gente sabe das informações um pouco de imóveis que estão à venda. Então, quando um fundo imobiliário, outro fundo imobiliário compra o imóvel, a gente já tem meio que a capivara, vamos chamar aqui entre aspas, do imóvel. Então, a gente sabe mais ou menos quem era o inquilino, a gente tem essas informações, né? Tem essas informações que são informações da intermediação, né? Que foi contratado para vender o imóvel, apresentou para diversos investidores. E como é uma informação que a gente vai usar na análise. Então, acho que é isso, é ter um fundo que vai tentar consistentemente subir o dividendo, para que talvez em algum momento que o ganho de capital não seja tão possível, que isso não é questão de se, é quando vai acontecer, porque o mercado é de ciclos, né? A gente ter um fundo muito sólido e com dividendo recorrente lá no alto, para a gente não depender do ganho de capital. Então é isso, a gente não quer depender enormemente do ganho de capital. Então o nosso giro, eu diria que ele é médio, é um giro médio, talvez não é tão agressivo quanto outros FOFs, mas é isso, é ter essa renda recorrente crescente. A gente acredita muito no fundo hoje, inclusive ele tem negociado com deságio do patrimonial, né, em torno de 6% no mercado secundário. A gente acha que é uma boa oportunidade. Sou viesado para falar, né, Arthur, mas a gente está vendo como uma boa oportunidade, falado com o mercado como um todo, a gente vê uma projeção muito boa para o fundo hoje. E a estrutura de remuneração te permite isso? Se não me engano, não tem taxa de performance ou tem taxa de performance? Temos taxa de performance, 20% do QCD, o IFIX. O IFIX. Tá? IFIX não é retorno absoluto, é IFIX. Então, nossa taxa é 0,92% de administração e temos uma performance de 20% QCD, o IFIX. E aí, a taxa de performance, ela direciona um pouco a gestão, né? De alguma maneira, você também quer gerar o resultado, é direito seu gerar esse resultado. Sim. E buscar a performance. Eu costumo dizer que
Conhecer a estrutura de taxas de um FOF ajuda a diferenciar bastante também, né? Porque se dá um convite para o gestor assumir mais ou menos risco de acordo com a performance, né? Perfeito. Acho que é isso mesmo. A gente está bem otimista. Se olhar o nosso relatório, o nosso dividendo recorrente vem aumentando muito. Então, a gente está muito feliz com isso, principalmente pelos shoppings aumentando a distribuição. Acho que é um momento positivo, que a gente vê para o fundo. Muito bom. Felizmente a gente tem que terminar. Obrigado pela sua disponibilidade. Talvez não seja claro para você, mas o quanto quem está assistindo tira proveito da qualidade dessa conversa, né? Não só para pensar, vou investir no CAFOF ou não, porque eu quero que o Lucas faça a gestão de parte do meu dinheiro, mas como investidor mesmo. Entender a cabeça de um profissional ajuda muito ao investidor comum tomar as decisões, ter mais clareza na tomada de decisão. Então é muito importante poder contar mesmo com a sua presença, portas abertas para que você venha muito mais vezes, né? Perfeito. E queria agradecer também a tu para falar um pouco do fundo. A gente está à disposição, qualquer dúvida aí que chegar para você, nos enviar para a gente poder responder com o nosso RI, que é o Ivan, que você deve conhecer muito bem. Estamos à disposição e queria agradecer também aí a oportunidade de falar do fundo. Valeu, obrigado, sucesso para você. Para você, então, aproveite esse carnaval que não é carnaval com juízo, hein? Vamos aproveitar para se cuidar, a pandemia ainda está aí, não acabou, e a gente tem uma ansiedade para ver acabar. Vamos se cuidar, porque aí diminui cada vez mais e as coisas voltam ao normal. Aproveite muito bem o seu final de semana, esse carnaval diferente esse ano. Sexta que vem eu estou aqui e te espero. Grande abraço.